Bem-vindos ao Band Estrogênio. Se você tá chegando agora, não estranhe o cenário, é assim mesmo. Hoje vai ser um pouquinho diferente, semana passada foi também. Eu tô testando uma nova moda aí, essa moda do podcast, vamos ver se pega. Se vocês acharem que tá horrível, pode botar aqui, não, Maíra, volta pro outro cenário. Se vocês acharem que tá muito maneiro, aí fala também. Adorei, doutora, que daí eu continuo nesse, tá? Vambora, vocês são meu termômetro. Mas bem-vindos ao Band Estrogênio, bem-vindos a esse canal que a gente fala de ginecologia, obstetrícia, maternidade, tudo da saúde da mulher, que é a minha paixão. Meu nome é Maíra Della Rocque, eu sou ginecologista, obstetra, mãe do Henrique, um bando de coisa numa mulher só. E hoje a gente vai continuar o papo com a Chiara. Se você não sabe quem ela é, a gente conversou na semana passada. Volta, assiste outro vídeo que ele é super importante. Mas a gente conversou um pouquinho na última semana sobre causas de mortalidade materna, tá? E por que eu chamei a Chiara para conversar disso com vocês? Porque a Chiara é clínica intensivista especialista em barrigudas. E não é qualquer um que sabe fazer e lidar com barrigudas. Então, por isso que eu achei que seria importante trazer ela aqui nesse canal semana passada e hoje. Obrigada por estar aqui comigo de novo. Eu que agradeço. Tudo que a gente puder contribuir, né? Falar de mulher é com a gente mesmo. Nossa, que cachaça. Né? E o pior é que a gente gosta. Até de madrugada, né? Que coisa! Que coisa! Aquela coisa do trabalha com que ame, nunca trabalharás. Não creio que é verdade, trabalha-se e muito. Eu sempre brinco com isso, eu falo assim, trabalhe com que ama e trabalhará bem. Em dobro. Trabalhar bem, porque se você trabalha com o que você odeia, você vai cumprir o óbvio e acabou. Se você gosta daquilo, aquilo não acaba nunca, né? Nunca. Que bom. Isso, vivemos nisso. E sabe o que eu queria conversar hoje? Queria conversar hoje um pouquinho de uma coisa que não é só grávida, não é só barriguda, né? É mulher de uma maneira geral, que é vacinação. A gente tem muito aquela ideia, e eu vejo no consultório isso assim, todo dia, inúmeras vezes, de quando chega na hora, e como é que estão suas vacinas, a pessoa fala assim, não sei, minha mãe me deu tudo quando eu era criança. Você deve ouvir a mesma frase, né? Inúmeras vezes. Bem, todo mundo que pergunta de vacina, que não é todo mundo, vai ouvir isso. Tipo, sei, acho que minha mãe me deu tudo. Eu falei, qual foi a última vez que você tomou alguma vacina? E tirando o Covid, que foi agora, há pouco tempo, e a galera sabe dizer, ninguém sabe. Ninguém sabe o próprio calendário vacinal, ninguém sabe que vacina tomou, quando foi a última dose de tétano, se tomou hepatite, se não tomou. É uma loucura. É um caos. É uma loucura. Ai, que loucura. É tipo isso. É isso. Que loucura. Como assim você não sabe contra o que você é imunizado, sabe? Ainda pergunta assim, mas você tem a caderneta de vacinação? Oi? Aí assim, acho que minha mãe tá na casa da minha mãe. Acho que minha mãe tem. Você fala assim, pelo amor de Deus, você tem 32 anos. O que essa caderneta de vacinação tá fazendo na casa da sua mãe? Mostra claramente que as pessoas não entendem o fato de que vacina não é só criança, né? Vacina não é só aquilo assim, completou o esquema infantil e acabou. Check. Check, exatamente. Vacina? Não. As pessoas não sabem. Isso é muito doido, né? Você também vê isso? Vejo o tempo todo e as pessoas se assustam, né? Quando a gente pergunta sobre isso. E é interessante deixar claro que existe o calendário vacinal do adulto. E da gestante. E que, idealmente, antes de você ser gestante, que o seu calendário vacinal do adulto esteja pronto. Antes de você ser gestante, você é um adulto, né? Você é um adulto que engravidou. Logo deveria estar vacinado antes, né? Perfeito. E na pré-concepção, eu sempre falo isso, nas pacientes que chegam e se dão ao trabalho de fazer uma pré-concepção bem feita, eu sempre falo, cara, vamos tomar logo as vacinas, né? Você vai esperar ficar grávida para tomar? Por quê? Posso fazer um parênteses? Eu amo pré-concepção. Eu também. Eu amo, uma janela de oportunidade tão linda da gente preparar essa mulher. Tem tanta coisa pra fazer, né? Tem muita coisa pra descobrir. Tanta coisa pra descobrir, né? Tanta coisa pra ajustar, pra fazer a gestação ficar mais suave, mais lisa, mas não é todo mundo que faz, a gente sabe disso, e de uma maneira geral as pessoas não têm essa cultura, né? Isso. Então, vamos falar um pouquinho de vacina de mulher. Tá. O que as mulheres precisam? Tá. Acho que a grande estrela nesse momento é a HPV, né? E às vezes a paciente se assusta, tipo, mas minha filha tomou. Sim, sua filha tomou.
Mas o olhar para uma criança dentro do calendário vacinal infantil, ele é um olhar para a questão infecciosa, porque essa criança nunca se expôs ao HPV, que é esse mais comum, né? Mas nós, de 26 a 45 anos, provavelmente já tivemos o contato, e o nosso olhar é para, se tivermos o contato, reduzir a carga viral. Por quê? Porque a gente diminui a chance de tumores relacionados ao HPV. A gente pensa muito em câncer de colo do útero, né? Relacionado, mas tem muito tumor de boca, de língua, que nos homens e nas mulheres mediados pelo HPV. Então, se você tem uma vacina que pode reduzir muitíssimo a sua chance de ter, e agora você tem uma vacina que é nonavalente? Era essa, deixa eu dar para você. A gente tinha quadrivalente, né? Que foi o que as crianças até então são vacinadas no calendário de saúde pública. E vale ressaltar que o que a gente está falando aqui é sobre uma decisão individual de vacina. Não é porque ela não tem no posto para a gente tomar que não há indicação. Claro, para a gente entregar a melhor excelência em saúde, a gente vai buscar os conhecimentos não só do nosso país, mas fora, né? Com uma análise baseada em evidência científica e tudo mais. E há uma recomendação de uma janela de oportunidade, de uma conversa entre o seu ginecologista e o seu médico e você, porque você é o centro dessa decisão sobre tomar a vacina do HPV. Se não há uma contraindicação, que não há. Não há. É você fazer a vacinação. Para nós seriam 3 doses, né, da quadrivalente, e agora na nonavalente, a gente precisa transicionar isso de uma maneira melhor. E qual o intervalo de dose entre quem tomou a quadrivalente para tomar a nonavalente? Há uma indicação, sim, claro que ela ainda está com um valor mais alto, mas se já tivesse a possibilidade de tomar a quadrivalente, já estava feliz demais, para reduzir a chance de câncer relacionado ao HPV, tá? E aí, um parênteses. E reduz quanto? Se a gente tomar a quadrivalente, a gente já está falando... Vamos lá, na quadrivalente, a gente está pensando em 2 tipos de câncer, 2 tipos de verruga genital, tá? Então, quando você toma quadrivalente, na verdade, você está em si pensando no câncer do HPV, do colo do útero principalmente, 2 tipos de vírus, que é o 16 e o 18, que são os mais agressivos, que estão contemplados nessa vacina quadrivalente. E aí, só se vacinando contra o 16 e 18, você já está prevenindo 70%. Quando você entra na nonavalente, a nonavalente continua tendo esses 2 principais da verruga, mas agora a gente tem 5 subtipos, né, diferentes, além dos 4 que a gente já tinha. A gente tem o 16 e 18, obviamente, eles não vão sair nunca da vacina. Tem os 2 de verruga, mas a gente tem mais 5 subtipos de HPV que vão ser contemplados. E aí a gente já está falando de uma prevenção de 90%. Né? Então, se a gente faz quase 5%, entra na mesma coisa da discussão das mortes maternas preveníveis. É muito alto. É muito alto. Você não fazer uma coisa assim, claro, quem tem acesso nesse momento, e a gente torce para que isso entre no calendário, né? Porque normalmente é assim, começa sendo numa questão seletiva e se pondera o risco de uma vacinação, risco-benefício, custo efetivo de uma vacinação em massa, né? É um olhar diferente quando você raciocina sobre saúde coletiva do que a gente está falando aqui sobre risco individual, né? Sim. Então, como risco individual é inquestionável. Inquestionável. Até os 45 anos você precisa fazer. Aí entra um argumento que eu costumo usar bastante. Quando a gente está falando de consultório particular, isso facilita, né? A gente, aqui, claro, eu tô falando para público, todos os níveis de população, mas no consultório facilita. Mas eu digo que mesmo para todos os níveis de população, essa informação tem que ser dada. E essa pessoa tem que ter o direito de optar por gastar com isso ou com outra coisa. Porque tem pessoas que realmente, infelizmente, não vão ter condição disso. Tem pessoas que podem deixar de fazer alguma coisa para se vacinar. E tem que ser escolha dela. E eu lembro que
Na faculdade, eu não lembro em que cadeira da faculdade, mas em alguma cadeira da faculdade, a gente discutiu o caso de uma criança que tinha tido, acho que foi meningite, tinha tido meningite e era pela meningo B, que não é dada no posto, né? E aí a mãe questionava o pediatra, porque o pediatra nunca falou para ela que aquela vacina existia. E a gente se pergunta, por que o pediatra não falou? Porque o pediatra muito provavelmente usou do preconceito de que aquela mulher não faria. Não teria condição de... Exatamente. E se tratando de saúde pública, tipo assim, cara, eu não vou nem falar porque ela não tem condição. Não sou eu que tenho que decidir se ela tem condição ou não. Eu tenho que avisar que existe. E a discussão era exatamente essa, porque a mãe falava que ela fazia... Eu nunca tive essa opção. Eu não pude escolher. Assim, eu não sei se eu faria... Eu poderia não ter esse dinheiro. E, abre parênteses, a vacina de meningo B é cara pra caramba, mas... cara, o que é caro? Né, assim, a nona valente, na maioria que eu já liguei, que a gente sabe essas coisas, na maioria dos locais que estão dando, divide em 10 vezes no cartão. É isso. E aí as pessoas compram um celular mais caro e dividem em 10 vezes no cartão. Então é uma questão de... Claro, e o valor é incomparável. O valor é incomparável, exatamente. Então, assim, serve para todos. Que fique aqui de informação para se o seu médico nunca te falou sobre isso, saiba, existe e é uma opção sua se você vai ou não investir nisso. Né? E isso que você falou é um exemplo muito claro de medicina baseada em valor. Não é valor, é valor. É valor. Né? Onde o centro da decisão tem que estar em cima do paciente. Ele tem o poder de decidir sobre no que ele vai investir. E tá tudo certo. Sim. O nosso papel é informativo e de caminhar com esse paciente no processo decisório. Mas isso é claro, isso é a medicina de alta qualidade, independente de acesso financeiro, né? Exatamente. Então, acho que HPV é isso. HPV é isso. E importante, até 45 anos, tá? Então, assim, todas as mulheres até 49, quando entra para criança, a 45 anos, todas as mulheres devem se vacinar para HPV. Perfeito. E homens também, né? Mas aqui a gente vai falar da saúde da mulher. Homens também. Homens também. Eles se acometem mais com câncer de... porque fala-se pouco, né? Pensa-se muito no HPV, cola outra, HPV, cola outra, menina. Mas não, homens também. Exato. Né? Uma outra que é boba, tem um estigma danado e que todo mundo esquece, é antitetânica, de 10 em 10 anos, né? Sim. Ou se você tiver um incidente grave, com uma perfuração, com alguma coisa metálica, enferrujada, e tiver 5 anos ou mais da última dose, você tem que revacinar naquele momento. Então, assim, fica... Olha que coisa louca, né? As pessoas não sabem quando foi a última dose de antitetânica. A maioria não sabe. Mas é assim, porque tem o estigma, né? Antitetânica, dói muito. Gente, não é isso, né? E essa proteção é tão importante, né? Assim, a gente teve o benefício de ver muito menos tétano fatal, que como médicos a gente vê uma coisa muito agressiva, uma coisa muito feia, uma morte muito feia e evitável. Sim. Então, de 10 em 10 anos, se tiver um incidente, uma perfuração com um ferro, com uma coisa enferrujada, algum objeto metálico, lembrar que tem que revacinar e vai ao posto, porque lá eles já orientam no mesmo momento e cuidam e vacinam. Isso é um fato importante. Uma outra querida desse momento é a hepatite B, que tem um número muito grande de pacientes que começam com uma ótima intenção da vacinação, mas que, como são 3 doses também, acabam falhando, e a gente precisa checar no exame de sangue se essa paciente, que a gente chama de soro converteu, ou seja, se existe uma cicatriz no exame de sangue, que aquela vacina foi feita e que ela está protegida. E a hepatite é outra que a hepatite é uma que é importante a gente dividir a questão do público para o particular. A hepatite B, ela vai ser dada no público para as crianças, para os profissionais de saúde e para as grávidas. Então, se você não tomou e se descobriu grávida, não tem a cicatriz sorológica de hepatite B, você vai conseguir
gratuitamente no posto de saúde. Isso. Mas se você é uma mulher não gestante, tentante, ou que está se preparando para isso, ou que não quer ter filhos, mas só adulto. é um adulto, é um adulto que não pegou essa época em que as crianças já começaram a ser vacinadas, você não vai conseguir no público. Isso você vai ter que buscar ela no particular. Né? Isso. É só para deixar isso claro, porque eu já tive algumas pacientes que falam assim, então eu vou esperar ficar grávida e tomo quando ficar grávida. Não recomendo. Eu falo assim, ok, se você tem todo o direito, o corpo é seu, mas será que é isso mesmo que seria o ideal? Né? Não seria. Spoiler, não é. E se por acaso você tiver tomado as doses e não tiver essa cicatriz no exame de sangue que tá ok, a gente tem resgate para fazer. Então precisa finalizar, que é como se você não tivesse tomado. Cara, e acontece com frequência? Acontece. Tá? E a gente tem que checar, sim, se isso tá lá programadinho, ok, no seu exame de sangue. E há uma recomendação sobre a saúde da mulher de, na avaliação anual com exames de sangue, checar anualmente se essa sorologia tá bonitinha lá, tá? Faz parte dos exames de rotina da mulher, até porque é uma doença sexualmente transmissível. Isso, né? aí. Então a gente vai todo ano no ginecologista, deveria ir, e vai fazer VDRL, anti-HIV, anti-HCV e o anti-HBS. Né? É isso. Uma outra maravilhosa é a febre amarela, que teve, assim, um benefício de uma campanha bem recente, né? Antes se pensou que talvez fosse fazer de 10 em 10 anos, 2 doses, mas não. Ficou como uma dose única. E, por favor, só eu tomei porque eu fui viajar. Gente, por favor, né? Vamos tomar porque vamos tomar, porque moramos em país tropical. Por favor, não é legal, né? E puxando da febre amarela, tem que ter o certificado, né? Registrado direitinho, mas está chegando a vacina da dengue. E a gente está ainda num processo muito embrionário, ela não está oficializada de nenhuma forma ainda, mas isso acho que vai caminhar principalmente para o nosso país, né? Porque Sim. Morrer de dengue ainda é uma coisa real, não é bonito. Não é bonito. As grávidas com dengue evoluem de uma maneira pior, né? E lembrando que a dor abdominal é um sinal de alerta de uma dengue grave. Eu sei que a gente está fugindo um pouquinho do assunto, mas para saber que está chegando isso aí, e isso a gente vai poder ter acesso e tomar a decisão se a gente vai tomar ou não. Mas ainda não está dentro do escopo da vacina do adulto. Então a gente falou antitetânica, a gente falou HPV, a gente falou hepatite B, a gente falou febre amarela. Hepatite A. Eu sempre falo de hepatite A. É uma vacina que, cara, ninguém fala. Bobíssima. Ninguém fala. E eu sempre explico quando eu falo para as pacientes. Eu falo assim, olha, eu vou pedir essa sorologia, eu quero ver se já teve contato ou não, porque você pode ter tido hepatite A na infância e nem sabia. Porque passou como uma doença qualquer dessas milhões de viroses que a criança tem, e você não sabe. Mas, se vier negativo, por favor, tome, porque hepatite no adulto não é bonita. Não. Na criança vai passar como uma das viroses, na imensa maioria das vezes, no adulto pode dar hepatite fulminante. É isso. Então, assim, não faz sentido, é uma outra morte idiota. E o contato é bobeira, né? É água contaminada. Então, assim, às vezes é água de coco da praia, às vezes é o alimento que você consumiu na rua. A gente não tem controle, né? Então, a hepatite A mais B. Existe. Eu geralmente explico isso para as pacientes, eu falo, vou pedir sorologia da hepatite B e da A. Espera um pouquinho, vamos ver como é que é. Qualquer coisa você tomar mais B logo. Isso. Né? E resolve de uma vez só. De uma vez. Eu falo assim, uma picada para 2 hepatites, tá tudo resolvido. E não é uma não, são 3, que são 3 doses, tá, galera? Mas seriam 6, se você fizesse separado na A e a B. É isso, né? É isso. Então, A mais B tá tudo resolvido. Então, vamos lá. E aí a gente entra nas respiratórias, né? A da gripe anual, e aí vale a pena falar... Antes das respiratórias, da tríplice. Tá. Essa também é uma outra que falha pra caramba, que é a tríplice viral, né? Tem uma indicação de uma dose de reforço na vida adulta e é curiosíssimo porque as pessoas confundem muito com a vacina que elas fizeram na campanha da rubéola.
É isso. Fala assim, não, mas eu já tomei várias, mas eu tomo qual? Vai aqui pra eu ver. Então, não tem. E a recomendação é exatamente que, na dúvida, na ausência de uma comprovação da vacinação, o que tem exame de sangue, o que tem calendário vacinal, revacinar. É inquestionável, tá? Principalmente mulher, pelo amor de Deus. É inquestionável. A gente precisa revacinar. Então, na dúvida, olha, perdi minha caderneta de vacinação, não tenho isso registrado, mas a minha mãe me disse, para nós médicos, isso não funciona, e tá lá notificado pelo Centers of Disease Control americano que a gente tem que vacinar e deixar isso registrado. A gente não tem respaldo, tá? Então, isso é muito importante. Então, saindo. Agora sim. Agora as respiratórias. Quando a gente entra nas respiratórias, entrou aquela coisa do Covid. Sim, Covid. Mas você acredita que a quantidade de gestantes que chegam no meu consultório com a Covid super falhada é muito incidente? E isso, para mim, gera uma frustração. A gente não está falando de ideologia, a gente está falando de medicina, né? De evidência científica. E 2 doses não protege, tá? 3 doses é ok, é melhor, mas a gente tem a indicação do reforço, a gente tem a indicação da bivalente. O que é bivalente? Ela olha até as cepas da Ômicron e a gente viu diferença de eficácia e segurança em relação a quem teve a Ômicron e a vacina bivalente fora. Então, assim, Chiara, como é que tá o cenário? Tem gente internado com Covid? Tem. Sempre tem. Um caso, outro caso, às vezes não tem nenhum. E como que é isso? Normalmente são os pacientes octogenários, nonagenários e as gestantes. É isso aí. E grávida. Entendeu? Ou as puérperas, que também dão uma certa lavada. E o que está acontecendo? A sintomatologia hoje é muito frustra, né? Então a gente testa menos. Com isso, a chance da gente deixar passar uma coisa e acabar espalhando numa família acontece. Então, às vezes, liga um paciente com nicho positivo, porque estão aumentando os casos. Não estão aumentando no seu olhar ali, ó, na sua área geográfica. Então, se você está protegido, segue o baile. Assim como a vacina da gripe. Para a gestante, a gente já explicou, a gripe pode ser muito grave e o que eu acho como uma herança muito boa da pandemia é uma intolerância social à pessoa encatarrada publicamente. Que antes era uma coisa normal. E hoje é uma coisa grotesca. A gente vê uma pessoa espirrando, tossindo, nitidamente com secreção de viéria que não está protegida ou não está em casa. Isso eu acho bacana, tá? Então a gente tem indicação da gripe, nesse público da gestante da puérpera, ela vai ter acesso à vacina gratuita. E PS, que a gente está aqui falando da gripe, pra gente parece muito óbvio, a vacina é a vacina da gripe, tá? Pra gente parece muito óbvio, mas pro público, gripe é resfriado, né? Sim, gripe não é resfriado. Não é. Gripe é um quadro bem mais grave, bem mais intenso, né? Então a gente fala, é só uma gripe. Não é só uma gripe, amor, é só um resfriado. Isso. Porque gripe não é resfriado. Sim. E eu acho que as pessoas minimizam um pouco a vacina da gripe por isso. Por ter esse viés aí da fala de uma gripe, é só uma gripe. É um quadro que te arrasa, que deixa na cama, faz uma síndrome febril grave, que pode fazer pneumonia viral e que pode complicar com infecção bacteriana sobreposta. Isso leva à internação na UTI de pacientes jovens, muito jovens. Pode complicar com sinusite bacteriana, pansinusite bacteriana, que pode complicar com meningite. Ou seja, é desnecessário. E, de novo, vai haver uma normativa para a vacina da gripe pública para um nicho de pacientes. Gestantes, pessoas com comorbidades, os asmáticos, os pacientes de mais idade. Mas isso não é contraindicado para o público geral. Então, de novo, medicina baseada em valor. O paciente é o centro da decisão. Está escrito que você tem que tomar a vacina anual. Muitas empresas fazem campanhas bem bacanas que levam isso para dentro dos escritórios e acabam vacinando em massa. Eu acho que pode ter perdido um pouquinho isso com o pessoal mais em home office, em esquema híbrido de trabalho, mas tem uma retomada aí nesse sentido para que tenha uma
esfriada nesse processo. E aqui um parênteses importante, porque a vacina da gripe contempla o vírus H1N1, que foi responsável por uma pandemia respiratória grave, muito grave nesse público, né? E assim como o Covid, todo mundo lembrou do pulmão branco, do pulmão ouvido frouxo, o H1N1 fez isso também. Então, só para reforçar, se você pode evitar passar por isso, né? Abrandar, você fala assim, eu tomei vacina da gripe, mas eu fiquei resfriado. Gripe é uma coisa, resfriado é outra coisa. Você ficou resfriado, você não teve uma forma grave, né? Então, é mandatório você tomar. Resfriado porque você ficou, não foi a vacina. Isso, não né? foi a vacina. Porque tem uma galera que, assim, depois da vacina eu fiquei Faz uma relação causal. Não, amor, você ficou gripada porque o vírus está circulando. Não é porque você tomou a vacina é vírus inativo. Ela não pode te dar gripe, né? Mas isso é um gato sempre. E outra coisa, ela é anual. É isso que eu ia falar. Ela é anual. E por que ela é anual? Porque ela é produzida a partir das cepas virais que causaram as infecções respiratórias no ano anterior. Então, normalmente é um biênio, né, das vacinas. Então, é interessante ressaltar que, não, mas eu tomei ano passado. Não adianta. É a do ano. E só a título de curiosidade também, a particular e a pública tem diferença. A pública, ela é trivalente, ela pega os 3 principais, e a particular é quadrivalente. Então, isso também é uma decisão individual. Você é gestante, você pode tomar de graça, o SUS te garante o direito de tomar a trivalente. Você tem a opção de se proteger contra 4 subtipos, pagando e tomando a quadrivalente. Existem as duas, né? E não é um valor alto. Não é. A vacina da gripe não é um valor alto. Não é. É um investimento pequeno. Diante do universo onde investimos muitos dinheiros no banco de colágeno, eu acho que investir dinheiro no banco da imunidade, que custa 10% do valor, eu acho que vale a pena. 10% eu fui bondosa, porque é bem dizer, bem 2%, 3%. O que você quer fazer com esse colágeno? Nada contra colágeno. Eu adoro colágeno. Eu sinto falta do meu, gostaria que ele tivesse pelo mais. Né? Que pena. Eu quarentei, né? Então. Tô quase lá. Há um declínio. Mas eu acho que é uma questão de decisão, de novo, como você falou, né? Você tem que ter ciência e decidir sobre, né? E a zoster? A zoster, é um quadro interessante. Por quê? Originalmente, como calendário vacinal, ela tem indicação a partir dos 50 anos, tá? E vale muito a pena tomar. As internações com isso são internações por dor, é um quadro muito doloroso. Teve até uma ação interessante da vacina nova sensorial, onde eles reproduziram, o laboratório da vacina nova, uma casa com arame farpado no lugar do assento, uma casa com pregos no lugar do assento sanitário, o sofá aramado, para você entender a sensação que você tem de espetamento, de dor, num processo do dia a dia. E é um vírus alastrado no seu trajeto nervoso. Então, às vezes, faz uma sequela de dor crônica. Esse paciente vira um portador de dor crônica. E aí, vai ter uma decisão individual com o seu médico sobre essa proteção. Mas a recomendação é a partir dos 50 anos. Mas, sobre a população jovem ainda, tem uma normativa que não é obrigatória, mas que também traz para um centro de decisão. Já está no calendário vacinal das crianças a ACWY, né? É uma vacina para meningite com vírus específicos, com subtipos específicos de proteção. E já tem a indicação pelo CDC, pelo americano, que viajantes que estejam indo para os Estados Unidos têm indicação de fazer essa WY porque contempla cepas de meningite específicas locais. A validade dela é de 5 em 5 anos, então se você programa, se você tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos, então a mulher quer fazer enxoval, alguma coisa assim, antes.
Já se tem isso em mente? Então, toma a vacina, é extensível a maridos, né? A parceria. Não é dada na gestação. Não é dada na Então, gestação. você tem que partir do pré-concepcional. Isso. Não é dada na gestação. Por isso, reforça a importância do momento de antes de tentar, quando se toma a decisão de você entrar nessa jornada, a gente conseguir preparar você dessa forma. E que eu acho muito interessante como blindagem, né? Tá lá escrito sobre o viajante. E claro que vai entrar parênteses sobre a medicina do próprio viajante, né? Dependendo do local que nosso paciente for viajar, a gente vai ter que ajustar prevenção para algum tipo específico, e aí não é uma decisão em massa, mas é uma decisão de risco individual. Então, vamos voltar lá nos 50+. Entra a questão do zoster, e entram as meningites mais um pouquinho para frente, 55, 60, as pneumo, né? E que vão trazer 13 e 23, proteção para as pneumonias do adulto, que geram as internações e etc. e tal. Outras são muito baseadas em risco individual ou até em contraindicações individuais, né? Cabe lembrar que alguns pacientes com alergia a ovo não podem fazer vacina da gripe, por exemplo. Então tem que entender se naquele ano vai ser liberado ou não. Então essa febre amarela também, não? Eu tô na dúvida. Porque eu tô realmente na dúvida. Eu achava que tinha mais uma além da gripe. Tem, mas aí tem umas atualizações que ele vai variando ao longo dos anos em relação a essas especificações. Que, de novo, né, análise de risco individual e o paciente tem que proteger. E isso também, essa é outra coisa, análise de risco, a febre amarela e a gestação. A febre amarela ela não é uma vacina dada rotineiramente para gestante, porém, se você é uma gestante de uma área que está tendo um número de casos muito alto, ou se você é uma gestante que vai viajar para uma área que está tendo um número de casos muito altos, provavelmente vale mais a pena tomar do que não tomar. E aí a gente entra na questão de, é uma vacina que não é para ser feita, não é a escolha inicial ser feita na gestante, que ela poderia ter feito num pré-concepcional e que agora ela vai ter que fazer grávida para evitar coisas muito mais sérias, né? Então, assim, se você mantiver no seu calendário ajustado, você não vai precisar tomar vacinas desnecessárias na gestação. Perfeito. Né? Febre amarela seria tão lindo se as pessoas tomassem antes, né? Enfim. E a meningo B. A meningo B. Isso é uma coisa que a Tati, que foi pediatra, tem todo um vídeo também, gente, sobre vacinas em criança, que vale a pena dar uma olhada aqui no canal. E a gente conversa muito sobre a meningo B e a meningo ACWY, que não são as do público, né? No público até tem a ACWY. Aí já entrou. Mas é em uma das doses e depois fica só a C, né, de reforço, se eu não me engano, isso é coisa de pediatria, mas eu tô pensando pelo meu filho. E a B, que não tá no calendário infantil, mas que eu conversando com ela, e ela fala assim, eu indico que os pais tomem. Porque, assim, meningite é sério pra todo mundo. Pra todo mundo. Meningite é sério pra todo mundo. Não adianta nada você vacinar a criança e blindar a criança, e a criança levar aquilo para casa e você não estar blindado junto, porque quando você toma vacina, não é que você não vai pegar, é que você não vai complicar. É isso. É que você não vai ter um quadro grave. É a forma branda, né? E aí, às vezes, aquela criança não vai ter nada, mas ela leva para casa e os pais não têm, e os pais pegam. Então, que ela sempre fala isso, ela fala, não faz sentido você proteger a criança e não fazer um cordão de isolamento de todo mundo que tá junto. Então, meningo B, a CWY deveriam ser consideradas, até porque são doenças muito sérias, e a B, eu acho que é a mais prevalente no Brasil. No Brasil, sim. No Brasil, né? Porque todo mundo fala da CWY, mas a B é mais fora. E tem um efeito muito interessante, porque a gente precisa falar sobre a vacinação em efeito manada, né? Que quanto mais pessoas se vacinam, mais a gente consegue proteger aquelas pessoas que não podem se vacinar, ou por custo-efetividade, ou porque tem uma contraindicação. Então, tem crianças com doença autoimune que não podem vacinar mesmo. E como é que essa família protege essa criança? Se vacinando. Sim. Você faz uma blindagem, que você falou ao redor, né? E isso cabe para quem não tem acesso e quem tem, se vacinando, consegue reduzir a transmissão e
para quem tem, né, alguma contraindicação. Vacina é um ato coletivo, né? Não é só pensando em mim, é pensando em mim e pensando no outro, né? E aproveitando, o Ministério da Saúde está com uma campanha muito grande de reatualização de calendário vacinal, trazendo com a ministra nova, doutora Nízia, um reposicionamento sobre esse olhar sobre as campanhas e as atualizações dos calendários. Então, acho que vem novidades por aí, talvez de facilitar acesso, de fazer campanhas de atualização. A gente tem que ficar atento. Ficar atenta. E de última notícia não, né? Mas resumindo e dando uma notícia que muita gente não sabe, se você chegar lá no posto de saúde sem nada e falar assim, eu não sei o meu calendário vacinal, eu quero, por favor, ajustar o meu calendário vacinal. Eles vão te dar uma caderneta de vacinação do adulto. Você ganha uma caderneta de vacinação do adulto e vão ser feitas todas as vacinas que o público te oferece, né? Te dá direito, mesmo sem você saber. Porque é isso, vale mais a pena você vacinar quem você não tem comprovação do que você não vacinar ninguém. Então, qualquer pessoa, isso é válido para qualquer um. A mulher vai chegar lá em tal idade, ela vai ter direito àquelas vacinas e o público vai dar. O homem vai chegar lá com tal idade e vai ter direito àquelas vacinas e o público vai dar. E assim, a vacinação no Brasil funciona muito bem. A gente é o país que tem uma campanha de vacinação. Graças a Deus, muito boa. Então, assim, aproveitem. Isso é SUS, isso é para todo mundo tem direito e é só chegar. Maíra, eu não faço ideia do meu calendário vacinal. Ótimo, vai no posto que vão te ajudar com isso. E a partir de então, guarde, não deixe com a mamãe a caderneta. Gente, eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber alguma coisa específica sobre alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Eu juro que eu tento responder o máximo que eu consigo. Tem comentários que se perdem, porque a minha vida tem muita coisa acontecendo, mas eu tento responder o máximo que eu consigo. Então coloca aqui nos comentários se tem alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, se tem alguma questão, porque o canal é de troca. Então assim, eu trago pra vocês a informação, mas eu quero que vocês também me tragam feedback. O canal é de troca, o canal é pra isso, e aquelas coisas clássicas de todo mundo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até semana que vem.